Você conhece a frequência das notas musicais? Nesse vídeo eu trago para você a relação entre as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e as suas frequências musicais. Salve, amantes da boa música, meu nome é Elias Rocha e está no ar Harmonia Brasil, seu canal de música e entretenimento. A unidade de frequência de uma onda sonora é chamada de Hertz, e ela está diretamente ligada à duração de tempo dessa onda. Eu trouxe aqui para vocês uma representação gráfica do tempo de 1 segundo. Entre essas duas barras, nós temos o tempo de 1 segundo e 3 ondas sonoras diferentes. Aqui eu tenho uma onda de 1 Hz, um ciclo completo, 1 Hz, 2 ciclos completos, 1, 2, 2 Hz, e aqui na terceira, 3 ciclos completos, 1, 2, 3, 3 Hz. Eu trouxe também uma representação numérica de 3 notas Lá em diferentes frequências, 220 Hz, 440 Hz e 880 Hz. Quando eu digo que a nota Lá ela tem 220 Hz, eu estou dizendo que dentro desse tempo de 1 segundo, nós podemos ter 220 ondas semelhantes a essa. Ela estaria mais ou menos nesse formato bem comprimida, e nós teríamos 220 vezes essa onda. Quando eu digo que nós temos um Lá de 440 Hz, eu estou dizendo que nós temos 440 ondas dessa dentro do tempo de 1 segundo. Da mesma forma, quando eu digo que nós temos 880 Hz, eu estou dizendo que dentro do tempo de 1 segundo, nós temos 880 ondas vibrando para ter a frequência da nota Lá em 880 Hz. Nós temos aqui duas representações diferentes de ondas sonoras. Uma onda mais comprimida e uma onda menos comprimida. Uma onda mais comprimida, que é o som alto e agudo, e uma onda menos comprimida, que é o som grave. Então, quanto menos comprimida for a onda, mais o som é grave. E quanto mais comprimida for a onda, mais o som é agudo. Então eu posso dizer que numa onda de 20 Hz eu tenho um som bem grave. 30 Hz, 40 Hz, nós temos um som grave. Já numa onda de 880 Hz, que é mais comprimida, nós temos um som mais agudo. Quando eu digo que nós temos 880 Hz, como foi demonstrado anteriormente, eu estou dizendo que essa onda, no tempo de 1 segundo, ela é mais comprimida e a sua vibração vai gerar um som de um Lá mais agudo. Se nós temos um Lá em 440 Hz, ele é mais grave do que o de 880 Hz. E o Lá de 220 Hz, ele é mais grave ainda que o Lá de 440 Hz. Os seres humanos possuem uma capacidade auditiva que vai de 20 a 20 mil Hz. Existem na internet testes de frequência que você pode fazer para testar a sua capacidade auditiva. Ao fazer esse teste, a minha capacidade auditiva ia de 30 Hz até 17.500 Hz. Ou seja, além de 18.000 Hz eu já não ouvia mais nada, e abaixo de 30 Hz também nada. Isso também está diretamente ligado à intensidade e ao volume do teste. Eu trouxe para vocês 5 animais e as suas capacidades auditivas. O primeiro exemplo é do pombo. O pombo possui uma capacidade auditiva que vai de 1 Hz a 10.000 Hz, ou seja, a frequência mais baixa que um pombo ouve é de 1 Hz e a mais alta é de 10.000 Hz. Percebam que nas frequências baixas, o pombo possui uma capacidade muito maior que a do homem. O segundo exemplo é dos cavalos. Os cavalos possuem uma capacidade auditiva que vai de 17 Hz
até 25.000 Hz. Ou seja, praticamente os cavalos se igualam aos homens em sua capacidade auditiva, ouvindo um pouco mais grave e um pouco mais agudo. E o terceiro exemplo é o dos cachorros. Os cachorros possuem uma capacidade auditiva que vai de 67 Hz a 45.000 Hz. Nas frequências mais altas, os cachorros praticamente ouvem o dobro dos seres humanos. O quarto exemplo é o dos morcegos. Os morcegos ouvem de 2.000 Hz a 110.000 Hz. Percebam que os morcegos praticamente não ouvem as frequências baixas. Porém, eles estão bem evoluídos nas frequências altas, devido à sua dieta de caça. E o quinto e último animal é o golfinho. O golfinho possui uma capacidade auditiva que vai de 20 Hz a 150.000 Hz, ou 150 kHz. Perceba que praticamente nas frequências baixas, os golfinhos ouvem a mesma coisa que os seres humanos. Porém, nas frequências altas, eles ouvem 7 vezes mais que os seres humanos. Nesse caso, nós temos a representação de uma frequência gerada a partir de uma corda que vibra. Quando nós tocamos uma corda de um instrumento musical, de um baixo, guitarra, um violão, nós produzimos uma frequência sonora. Digamos que essa corda é a corda da nota Lá em 440 Hz. Quando eu toco a corda, ela vibra 440 vezes em 1 segundo. Então nós temos, a partir do movimento dessa corda, o som da nota Lá em 440 Hz. Eu vou fazer uma demonstração aqui no instrumento para que vocês possam compreender e vou mostrar também um fenômeno que acontece quando você toca uma corda afinada e a outra corda começa a vibrar ao mesmo tempo sem que você toque essa corda. Eu vou fazer aqui a representação e vou mostrar bem de perto para vocês. Eu vou apertar o dedo nessa sexta corda na quinta casa e a quinta corda que é solta do Lá, ele vai vibrar sem que eu toque nessa corda. Vocês estão percebendo que eu estou apertando apenas uma nota, a nota Lá na quinta casa. Porém, nós temos aqui a vibração de duas cordas. Por quê? Porque elas estão na mesma frequência. Se eu tocar e parar, você vai ouvir o som dela tocando. Percebeu aí? Mas por que acontece esse fenômeno? Porque eu toquei uma corda e a outra vibrou, porque a outra corda ela está afinada na mesma frequência, em 440 Hz. Esse fenômeno ele acontece em muitos lugares do mundo. Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui, em estádios e em pontes. Quando você está num trânsito em cima de uma ponte, você já sentiu a ponte balançando? Esse movimento que a ponte faz é devido ao vento que passa por cima e por baixo da ponte. Ele produz uma determinada frequência e essa frequência faz com que a ponte se movimente. Da mesma forma, quando um estádio está lotado, conforme o público está pulando e torcendo pelo seu time, você sente as arquibancadas do estádio balançarem. Por quê? Porque aquele movimento que as pessoas estão fazendo está causando uma determinada frequência e essa frequência está fazendo com que o estádio balance. Havia até um dito popular que dizia que um exército não pode marchar por cima de uma ponte, porque se a marcha do exército entrar na mesma frequência da ponte, a ponte pode desabar. Houve um caso nos Estados Unidos em que uma ponte desabou devido ter entrado na mesma frequência dos ventos que atravessavam ela. E a estrutura da ponte não resistiu e ela desmoronou. No que diz respeito à frequência das notas musicais, nós temos aqui a seguinte tabela. As notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si e os acidentes que existem entre elas. Dó sustenido ou Ré bemol,
Ré sustenido ou Mi bemol, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol sustenido ou Lá bemol e Lá sustenido ou Si bemol. Aqui nós temos o Lá em 440 Hz. Se nós descermos meio tom, nós temos aqui o Lá bemol em 415 Hz. Se nós subirmos meio tom, nós temos aqui o Lá sustenido em 466 Hz. Então, quando nós afinamos um instrumento em 440 Hz, nós temos a referência para todas as outras notas. Exemplo, se nós temos aqui um Lá em 440 Hz, se nós descemos meio tom, nós temos o Lá bemol em 415 Hz. Se nós subimos meio tom, nós temos aqui o Lá sustenido em 466 Hz. Se houver uma alteração na afinação desse Lá para 439 ou 38 Hz, essa afinação aqui também tem que descer. E essa afinação aqui também tem que descer. Em resumo, nós estamos aqui numa tabela onde nós temos o Lá 440 Hz, nós temos dentro dessa oitava um Dó em 464 Hz e finaliza em um Si em 494 Hz. Nesse exemplo, nós temos a nota Lá em diferentes frequências e diferentes oitavas. Nós temos a nota Lá em 28 Hz, em 55 Hz, em 110 Hz, 220 Hz, 440 Hz, 880 Hz e 1760 Hz. Percebam que a cada oitava que passa, nós dobramos o número da capacidade da onda. Ou seja, uma onda de 220 Hz nessa oitava, na próxima oitava tem 440 Hz e na oitava anterior tem 110 Hz. Nesse exemplo, nós temos duas tabelas que representam duas oitavas de piano. Na oitava de baixo, a nota Lá está em 880 Hz e na tabela de cima, a nota Lá está em 440 Hz. Percebam que a frequência da nota Dó começa em 264 Hz e a nota Si termina em 494. Continua aqui, é como se a nota Dó daqui estivesse depois do Si que está ali. Então, ali está em 494, a próxima frequência é 528 e a última frequência em Si é 988. Nas próximas oitavas do piano, as frequências continuam a subir e na oitava anterior, as frequências continuam a descer. Vamos ver um exemplo mais completo na próxima tabela. Nessa última tabela, nós temos a representação de um teclado de 5 oitavas. Nós temos a primeira oitava, mais grave, a segunda, a terceira, a quarta e quinta. Aqui em cima nós temos os graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo graus. As notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E os intervalos que acontecem entre as notas Dó e Si, que são as 12 notas de uma oitava de um piano ou de um teclado. Aqui nós temos nas notas mais graves o Dó em 66 Hz até a nota Si em 124 Hz. Aí ele volta para a próxima oitava, que começa em Dó em 132 Hz, termina em Si 247 Hz, volta na outra oitava em Dó 264 Hz e termina em Si 494 Hz, retorna no Dó em 528 Hz, conclui em Si 988 Hz, retorna na última oitava e mais aguda em Dó em 1056 Hz e finaliza em Si em 1976 Hz. Conclusão, nós temos essa tabela de um teclado de 5 oitavas e todas as frequências possíveis nessas 5 oitavas em todas as notas naturais e acidentes musicais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. A todos vocês um grande abraço e até a próxima!